Você já teve aquela sensação de algo estar te observando do teto? Ou aquele arrepio na nuca quando vê uma aranha atravessar a sala? Em 1990, um filme transformou o medo de aranhas em puro entretenimento, com muito suspense, nojo e muito humor. Esse é o dia em que a aracnofobia nos fez pensar duas vezes antes de calçar os sapatos. Prepare-se para voltar aos subúrbios ensolarados da Califórnia, onde um monstro de 8 patas está prestes a fazer uma visita mortal. O filme leva a gente já para uma paisagem deslumbrante no meio das selvas, onde o fotógrafo Jerry chega a um acampamento. Ele acaba sendo recebido pelo Dr. James, interpretado pelo Julian Sands. Ambos estão com pressa para partir imediatamente, mas o Jerry relata que ficou preso em Caracas com febre, e o James diz que aquele lugar não é o lugar ideal para ele ficar doente, e começa a apressar. Ele pede que o Jerry se concentre em cobrir uma montanha antiga com um ecossistema quase intocado. A fotografia do filme daqui pra frente, meus papinhos, assim, é de tirar o fôlego, mostrando paisagens incríveis enquanto eles se dirigem até a montanha em um helicóptero, acompanhados por um guia indígena. Eles chegam ao sumidouro formado por milhares de anos de água caindo, e a equipe se prepara para entrar na caverna, descendo ali 600 metros para dentro. A intenção do James é catalogar novas espécies. O guia indígena, no entanto, apenas mostra o caminho e não entra no local, o que leva a gente, a pensar que eles têm muita ousadia de se aventurar em um lugar onde nem os povos originários ousam entrar. Entrarem na caverna, a estética visual é impressionante. O Jerry se depara com uma teia de aranha enorme e muito grossa, sendo alertado por um dos guias para ter muito cuidado. Ele encontra outra teia gigantesca, que apesar de assustadora, é visualmente muito impactante. A equipe começa a montar os equipamentos de captura, utilizando uma fumaça que faz os insetos caírem nos correletores, incluindo diversas borboletas. De repente, uma aranha grande e muito bonita cai em um dos coletores, e o Jerry começa a fotografá-la, mas a aranha o ataca e ele a acaba matando. O Dr. James fica impressionado com a aranha, notando que sua genética é bem diferente. O Jerry, com febre, é aconselhado a descansar. Enquanto ele se deita, uma aranha começa a segui-lo e acaba o atacando embaixo da coberta. O Jerry morre instantaneamente, devido ao veneno potente, e um dos trabalhadores encontra o corpo dele com sangue na boca e acaba avisando o professor, que inicialmente ele acredita ter sido a febre. O corpo do Jerry é preparado para transporte, e a aranha acaba entrando no caixão de madeira junto com ele. E então, o corpo do Jerry é levado para a funerária da cidade de Canaíma, e ao abrirem o caixão, os legistas encontram o corpo dele completamente mumificado. Em paralelo a isso, a aranha sai do caixão da funerária sem ninguém ver. Ela sai lá para fora e é atacada por um corvo que acaba sendo morto por ela e que cai no quintal da família do Dr. Ross Jennings e da sua esposa Molly. Eles se mudaram para o interior para fugir da cidade grande e o filho deles acaba encontrando o corvo morto e quase é atacado pela aranha. Alguns objetos da mudança são levados para a adega e o filho dos Jennings encontra uma aranha, só que o Dr. Ross tem medo, então a Molly pega e leva para o celeiro da família, soltando. A outra aranha também chega ao local. O Dr. Ross veio ali para o interior para ele assumir os pacientes do Dr. Sam, que estava se aposentando. No celeiro, a gente começa a perceber que as aranhas começaram a se reproduzir. O Dr. Ross vai conversar com o Dr. Sam e ele descobre que o Dr. Sam acabou mudando de ideia sobre a aposentadoria, o que deixa ele extremamente preocupado. O Ross sai de dentro do consultório do Dr. Sam, ele conhece a Margaret, que diz que vai ser sua primeira paciente. Quando ele chega em casa, ele conta para Molly que o Dr. Sam acabou desistindo de se aposentar, e a Molly sugere voltar a trabalhar, só que o Ross diz que por ter a primeira paciente, talvez ela tenha algumas comorbidades. E aqui eu dei uma risada bem engraçada, tá, meus papinhos? A Molly vai fotografar o antigo celeiro e acaba se deparando com diversas teias de aranhas em vários tamanhos, mostrando que os monstros já começaram a tomar conta do local. A Molly acaba comentando sobre as teias e o Ross admite ter fobias de aranhas, E ele acaba sendo desafiado pela Molly a enfrentá-las, lembrando-se, daquele dia do seu trauma. Então eles vão até o celeiro e é a primeira vez que a palavra aracnofobia ela é citada no filme, porque é quando o Ross admite que ele tem. Ao entrarem, o Ross sobe uma escada para ver essa teia e ele nota que ela é grande demais para ser de uma única aranha. Só que a escada que ele estava era muito velha e ele acaba caindo.
E a gente vê um animal mumificado caindo em cima dele de relance. Só que bem lá no cantinho a gente vê um amontoado de ovos de aranha se mexendo. Uma festa acaba sendo organizada pela vizinha do casal, a Margaret. E a cidade inteira se reúne. Paralelamente a isso, a gente vê centenas de aranhas se espalhando pelo celeiro. José Molly conversa com os moradores que mencionam os pais do Jerry, o fotógrafo que morreu na Venezuela. E o legista relata que o corpo do rapaz parecia ter sido sugado. A festa acaba, e então a gente vê uma aranha entrando silenciosamente na casa da vizinha Margaret. E o filme cria essa tensão muito crescente enquanto a aranha se aproxima dela. Até que quando ela apaga as luzes, ela acaba sendo atacada. E a cena, meus papinhos, é muito bem executada. No dia seguinte, o Ross examina a estrutura da casa e ele encontra muita madeira podre. A Molly está tentando falar com a Margaret, só que sem sucesso. Então, o Ross decide ir à casa dela para agradecer, mas acaba encontrando ela morta. O Dr. Metcalf e o xerife chegam e o médico afirma que foi um ataque cardíaco, algo que ele já esperava. No entanto, o Ross contesta, explicando que suspendeu a medicação da Margaret porque ela não tinha nenhuma comorbidade e a sua saúde estava ótima, o que deixa Metcalf revoltado. O Ross ele pede uma autópsia, mas o Metcalf acaba se recusando, alegando que a Margaret foi sua paciente por 40 anos e ela não vai ser retalhada. E o xerife acaba concordando com ele. O Ross insiste que a Margaret morreu mordendo a língua, que é um atenuante, mas o Metcalf acusa de ser o culpado pela morte dela, fazendo uma clara ameaça a ele. No velório, o Ross é convidado a fazer os exames na escola. E ele, naquela noite, fica muito impactado pela morte da sua vizinha. Ele conversa com a Molly, enfatizando a estranheza do ocorrido. Molly diz que foi atrás de um detetizador para dar uma olhada na casa. E a gente vê que esse detetizador é interpretado pelo John Gottman. Ele acaba chegando e adicionando um tom muito cômico ao filme. Eles vão ao porão para verificar a presença dos cupins. Na escola, o Ross conversa com os vizinhos e ele menciona que faz tempo que não escuta grilos. E ele começa a examinar os garotos antes do jogo de futebol, só que ele não encontra nada em comum. Durante o jogo, as aranhas rastejam até o capacete de um dos jogadores, que se torna mais uma vítima. O Ross tenta ajudar, só que a aranha é pisoteada por um jogador e ninguém acaba vendo ela. O garoto morre, e os filhos dos Ross comentam que ele está sendo chamado de Dr. Morte pela cidade. Longe dali, o Sam, na sua casa, tem uma aranha entrando no seu sapato. E a cena, meus papinhos, é um pouco traumatizante para quem era criança na época, porque ele acaba sendo picado por essa aranha e sucumbe ao veneno. A esposa dele acaba ligando desesperada para o Ross, mas ele chega tarde demais. O médico legista também chega. O Ross relata o ataque da aranha, só que o legista não leva ele a sério. O Ross pede uma autópsia completa, inclusive. Com o consultório cheio, ele começa a atender os pacientes da cidade. Então, o legista liga, informando que os exames revelaram uma grande quantidade de veneno, concordando em seguir as orientações do Dr. Ross. Então ele vai até o xerife para pedir a exumação dos corpos, mas o xerife se opõe inicialmente, considerando errado tirar as pessoas do descanso eterno delas. Só que o Ross acaba persistindo e afirmando que vai pedir uma autorização judicial. Ele avisa as crianças sobre essas aranhas perigosas e instrui elas a não capturá-las e nem a matá-las. O Ross, pesquisando sobre as aranhas e os venenos encontrados, acaba encontrando contato do Dr. James. Ele acaba se questionando também sobre o desaparecimento dos grilos. Na adega do Ross, as aranhas puxaram vários ovos para dentro, deixando claro que elas já estão virando, ali uma horda. James e o Ross conversam por telefone sobre as aranhas, e o Ross convida o James a ir para a cidade, analisar a situação. Os corpos são exumados e examinados pela equipe do James, que encontra picadas de aranhas nos 3 corpos. Eles ligam para o doutor informando que a cidade precisa ser colocada em quarentena devido à agressividade do veneno. Ross acredita ter visto uma aranha na parede, e o jogo de luz aqui cria uma cena de tensão muito legal. A equipe vai procurar essa espécie de aranha para os exames, e na cozinha o xerife encontra uma aranha em uma caixa de cereal do lado de fora. Quando eles estão lá do lado de fora, eles encontram várias teias enormes, indicando a presença delas em todos os lugares. Porém, a equipe acaba sendo atacada, mas consegue capturar uma Delbert e o detetizador começa seu trabalho e tenta matar algumas aranhas com veneno, só que sem sucesso. O Dr. James chega à cidade e o Ross relata um corpo desidratado, sem sangue, sugerindo que a aranha poderia ser o grande o suficiente para tê-lo drenado. Ele percebe que a cidade é a do Jerry, o fotógrafo. Uma das aranhas pegou uma carona com ele. Eles analisam a aranha e descobrem que seu veneno é extremamente forte, percebendo que as aranhas se reproduzem muito rapidamente. O James explica que elas precisam ser contidas e o ninho original destruído. Caso contrário, elas vão começar a evoluir e atacarão outras cidades.
James está com o xerife e pede para ele ser levado ao celeiro antigo devido às fotos das teias nas paredes do consultório. A equipe chega à casa do legista, encontrando apenas os corpos deles e da esposa. O James e o xerife checam o celeiro, e o James pede ao xerife para ir ao necrotério. O Ross abre o mapa da cidade e eles analisam todas as mortes, procurando o ninho original e descobrindo que tudo está na casa do Dr. Ross. James começa a analisar o celeiro, encontrando corpos de animais pela metade, mas ele acaba sendo atacado por uma aranha. E o Ross e o Chris vão para casa, enquanto o Delbert vai até o celeiro, onde já tem algumas aranhas ali meio que tentando atacar. Ele encontra a lanterna de James e ao investigar, mais aranhas aparecem. Ao subir as escadas, ele se depara com o corpo do James completamente tomado por aranhas. Ross entra na casa e dezenas de aranhas começam a sair de todos os lugares, causando pânico. Ele tenta tirar todo mundo da casa, só que a porta está tomada. Eles começam a subir para tentar sair pela janela do banheiro. O Ross fica no meio do caminho e é atacado pelas aranhas. Elas começam a entrar por debaixo da porta e todos saem pela janela do banheiro. O Chris acaba caindo das escadas e o Ross fica preso dentro da casa. Nesse momento, o Ross consegue sair do banheiro, só que ele acaba caindo da escada, atravessando o assoalho até o porão. No porão, ele vê vários ovos prestes a eclodir. O ninho das aranhas encontra também a rainha. E a atuação do Jeff Daniels, ela é muito elogiada, meus papinhos, porque ele transmite um desespero nessa cena que é super claustrofóbica. Ele consegue eletrocutar a rainha em uma caixa de fuzil. O Ross joga álcool no ninho das aranhas com a intenção de incendiá-las. Só que uma aranha enorme o ataca, fazendo cair e ficar preso sobre uma pilha de vinhos. Essa é a aranha general. Ela acaba se aproximando, causando desespero, só que o Ross consegue afastá-la com uma arma de pregos e atira nela jogando-a longe em seu ninho em chamas. Enquanto a casa começa a pegar fogo, o Delbert chega bem a tempo e o tira do porão. O casal volta a morar em São Francisco e finalmente eles conseguem ter a paz que procuravam. Mais de 300 aranhas reais foram utilizadas no filme, predominantemente da espécie Avicularia avicularia, que é a aranha-papagaio. Apesar de seu tamanho, essas aranhas não são venenosas para humanos. Para fazê-las atuar, os adestradores usaram sopro de ar leve e calor controlado, já que não podiam ser treinadas como animais maiores. O diretor Frank Marshall fez a sua estreia, mas ele já tinha experiência como produtor de sucesso com os outros filmes de Os Caçadores da Arca Perdida e De Volta para o Futuro. Todos os sons das aranhas foram criados manualmente. Por exemplo, o som da carapaça da aranha esmagada foi feita com batatas e pipoca estourando, enquanto o som dos passos foram gravados com unhas de plásticos batendo em papelão. Após o lançamento do filme, houve aumento nos relatos de crises de aracnofobia em pessoas que não apresentavam medo antes, sendo o filme citado em estudos sobre fobias condicionadas. O enredo do filme, que começa com uma aranha mortal escondida no caixão, gerou bastante debates reais sobre a segurança sanitária e protocolos de transporte internacionais de animais e insetos. Alguns países chegaram até a atualizar regulamentos após o sucesso do filme. Em 2022, a Embraer Partners confirmou que um remake de Aracnofobia estava em desenvolvimento, com produção do James Wan. A ideia é manter o suspense e o humor original, mas com uma roupagem para o público atual. Até então, meus papinhos, não tem mais nenhuma notícia sobre isso, tá? Essa foi a última. Minha nota é o seguinte: o filme ele apresenta paisagens incríveis, tem uma direção de arte que sabe explorar cada cenário com muita precisão, e os jogos de câmera são extremamente inteligentes e criam essa tensão nos momentos certos. Enquanto o uso de animatronics e aranhas de verdade dá uma autenticidade perturbadora às cenas. Os ambientes fechados e claustrofóbicos contribuem muito para o clima sombrio que cresce até o final, tornando tudo mais mórbido e opressivo. Na minha opinião, além de ser sufocante, o filme realmente consegue causar medo genuíno. Imagina só, meus papinhos, uma praga dessas que pode ir em qualquer lugar, a qualquer momento, te observando e esperando um momento certo para atacar. Deus que me livre. Eu dou nota 9 para esse filme, porque ele me deixa tensa de verdade. E olha que não é muito fácil. Até hoje eu carrego esse pequeno trauma. Eu sempre dou uma checada dentro dos sapatos antes de calçar, só por precaução, mas a culpa é toda desse filme. Aracnofobia é aquele tipo de filme que mistura o nojento com o divertido, o medo com a risada e mesmo décadas depois ele ainda faz a gente olhar com desconfiança para qualquer canto escuro da casa. E aí, o que você achou? Gostou do filme? Qual filme de bicho assassino te deixou mais arrepiado? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Dito isso, até a próxima. Tchau!